Você se preocupa em como vai ensinar o exercício para a criança, além de pensar em qual exercício escolher? Porque para que a gente tenha uma efetividade nos exercícios, para que eles nos deem um resultado, a gente sabe que eles precisam ser feitos da maneira correta. E para que isso aconteça, é preciso que as crianças aprendam o exercício. Só que ensinar um exercício para uma criança é diferente de ensinar para um adulto. A gente não pode simplesmente chegar lá e falar para ela assim, ó, faz isso aqui, como a gente consegue fazer com um adulto que ele entende mais. Para ensinar para uma criança exige um pouco mais de paciência, de repetição e uma pitada de criatividade também. Então eu vou trazer aqui algumas formas de como a gente pode ensinar esse exercício para a criança, e é claro que isso vai depender também do quanto ela consegue compreender. Então vai ser diferente de uma criança para outra, e eu vou trazer algumas formas que vão variar. A gente pode utilizar com diferentes crianças, com diferentes condições de aprendizado também. Então a primeira forma que a gente pode utilizar é falando simplesmente para a criança. Se ela tem compreensão de entender você, se ela consegue entender o seu comando, entender o que você espera que ela faça, você pode falar para ela. Crianças maiores vão conseguir, ou crianças menores que tenham uma boa compreensão, elas também vão conseguir. A gente utiliza o sistema auditivo delas para ensinar o exercício. Outra forma é demonstrando para a criança. Então a gente vai lá e mostra para ela o que a gente espera que ela faça. A gente mostra o exercício. Enquanto a gente está mostrando, a gente está utilizando o sistema visual dessa criança e ela já está criando uma imagem mental de como ela vai fazer essa atividade. Então o exercício ele já começa antes mesmo da criança executar o movimento, porque ela já está ali planejando e pensando em como ela vai reproduzir aquilo que você está mostrando para ela. Então você consegue mostrar mais detalhes do que você realmente espera que ela faça. Porque quando você só fala, muitas vezes ela pode entender de uma outra forma, e quando você demonstra, fica um pouco mais claro. Outra forma é ajudando essa criança. Então vão ter crianças que não têm uma percepção, que não têm uma compreensão suficiente para simplesmente olhar você fazendo ou ouvir você falando e conseguir executar a tarefa. Nós vamos ter que ajudar essa criança a fazer nas primeiras vezes. Então a gente vai pegar na mãozinha da criança e vai mostrar para ela, ó, eu quero que você coloque o brinquedo aqui, eu quero que você pegue alguma coisa aqui, eu quero que você chute a bola assim, ou que você caminhe assim. Então a gente utiliza o sistema tátil dessa criança. Então a gente estimula a percepção tátil dela para poder mostrar o que a gente espera. E é bem comum que muitas vezes a gente mostre uma vez só para a criança e ela já consegue aprender, ela já consegue entender o que a gente espera que ela faça. Além disso, tem outro fator que vai estar presente, mesmo que a gente fale para a criança, mesmo que a gente demonstre para a criança ou mesmo que a gente ajude, que é um fator de estímulo, que é algo no ambiente que faça com que ela queira fazer aquele exercício. Ela não pode achar chato, então a gente precisa colocar um brinquedo ou um personagem, contar uma história, colocar um super-herói, precisa criar algo que faça com que ela queira realizar o exercício. Esse é o fator mais importante, que tem que estar presente de qualquer forma que a gente for ensinar o exercício. E aí que entra a nossa criatividade, mas é um fator determinante. Muitas vezes, quando você cria uma história ou quando utiliza um brinquedo, por si só a criança já entende qual exercício a gente quer que ela faça e o engajamento dela também é muito maior. Na prática, gente, o que a gente mais vai utilizar são os 3 elementos juntos. A gente vai falar, a gente vai demonstrar, a gente vai ajudar, a gente vai usar todos esses sistemas. Perceptual, tátil, visual, auditivo, para facilitar, para fazer com que a criança realmente entenda o que a gente espera que ela faça. E também, durante a execução do exercício, a gente vai fazendo a construção desse aprendizado. Então, durante a execução, a gente vai falando mais rápido, mais devagar, mais para cima, mais para baixo, mais para um lado, mais para o outro. A gente vai construindo esse aprendizado e repetindo para que ele fique consolidado na criança. E no meio disso tudo, vai ter uma criança
querendo te contar uma história, querendo te falar como foi a escola, mexendo no teu cabelo, querendo te mostrar alguma coisa que ela ganhou, que ela comprou, e isso torna o nosso atendimento mais humanizado. Eu sei que muitas vezes a gente fica naquela ânsia de fazer com que a criança faça o exercício, porque a gente quer que ela tenha resultados, e às vezes a gente não dá esse espaço para a criança falar, para ela te mostrar coisas, para ela ser criança. A gente quer que a coisa aconteça o máximo possível, o mais rápido possível. Mas a criança precisa saber que você se importa com ela. E ela não vai saber isso através do teu exercício. Ela vai saber que você se importa com ela quando você ouve ela, quando você se interessa pelo que ela está te dizendo, pelo que ela está te mostrando. Então a gente pode fazer um combinado e dizer para ela: tá bom, me conta uma história, depois a gente vai fazer um exercício e depois tu pode me contar outra história. A gente não vai ser dois robozinhos engessados que precisam seguir o plano 100%. Se a criança quer falar, você precisa ouvir. Se ela quer te mostrar alguma coisa, você precisa se interessar realmente. E depois a gente segue o plano.